Sabe quando a gente fala em superpotências, um nome praticamente domina a história moderna, né? Os Estados Unidos. Mas essa ascensão ao topo foi sorte, uma estratégia brilhante, ou foi algo mais fundamental, quase predestinado? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia fascinante. A de que a própria geografia dos Estados Unidos não só ajudou, como talvez tenha traçado o caminho deles para se tornarem um império global. Vamos olhar para o mapa para entender o poder. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente essa. Será que essa ascensão foi inevitável? Será que o destino da nação americana já estava escrito nos seus rios, nas suas planícies e no fato de ter dois oceanos gigantes como vizinhos? Ou será que a história é um pouco mais complicada? É isso que a gente vai investigar agora. Para a gente entender essa história, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai ver a sorte geográfica, que foi o ponto de partida. Depois, como eles conquistaram o coração da América. Em seguida, como construíram a Fortaleza América, partiram para o domínio dos oceanos e, por fim, o imperativo final, que é a estratégia para se manter no topo. Vamos começar pelo começo de tudo. Antes de qualquer presidente, qualquer guerra, qualquer tratado, a geografia já estava lá. Os Estados Unidos, logo de cara, herdaram um pacote de vantagens naturais que serviram literalmente como a fundação do seu futuro império. A gente pode resumir essa sorte toda em 4 pilares fundamentais. Primeiro, um clima temperado, perfeito para a agricultura e para o desenvolvimento. Segundo, uma quantidade absurda de terra fértil. Terceiro, um acesso privilegiado tanto ao Atlântico quanto ao Pacífico, que são as 2 avenidas do comércio mundial. E por último, um isolamento geográfico que por séculos protegeu o país de grandes guerras. E esse ponto aqui, ele é fundamental. O coração agrícola dos Estados Unidos, o famoso Midwest, não é só um lugar com terra boa. É a maior área contínua de terra agricultável de alta qualidade do planeta. O que isso significa na prática? Uma capacidade de produzir comida que não só garante a autossuficiência, como gera uma riqueza gigantesca e um poder de barganha global. Mas o que faz essa terra ser tão especial a ponto de ser uma vantagem tripla? Bom, primeiro, o regime de chuvas é perfeito. Segundo, as planícies são gigantes e planas, ideais para a agricultura mecanizada em larga escala. E o terceiro, que talvez seja o mais importante de todos, é a bacia do rio Mississippi. Isso não é só um rio, é uma verdadeira superestrada fluvial que conecta todo esse centro produtivo com o resto do mundo. E para a gente ter uma ideia da escala, estamos falando de mais de 3.000 quilômetros de rios navegáveis. Transporte por rio é muito, mas muito mais barato que por terra. Então, enquanto outras nações gastavam fortunas construindo ferrovias e estradas, os Estados Unidos basicamente ganharam uma rede de transporte pronta, de graça. Isso é uma vantagem econômica absurda, que pouca gente para pensar. Ok, mas só ter a geografia a favor não basta, né? É preciso estratégia. E é a partir de agora que a gente vai ver como os líderes americanos, de propósito ou não, seguiram uma série de imperativos geopolíticos para transformar todo esse potencial em poder de verdade. Então, o que é esse tal de imperativo geopolítico? Pensa assim, é como se fosse a missão principal de um país, aquilo que ele precisa fazer para sobreviver e prosperar. Para o Reino Unido era ter a marinha mais forte do mundo. Para a Rússia era conseguir portos que não congelassem no inverno. E para os Estados Unidos, lá no comecinho, os imperativos eram claríssimos. Controlar totalmente o seu coração agrícola e garantir que nenhuma outra potência pudesse ameaçar essa área. E essa linha do tempo mostra exatamente como eles executaram esse plano. A compra da Louisiana, em 1803, não foi só comprar um pedaço de terra. Foi comprar o controle total da bacia do Mississippi, a artéria vital do continente. Depois, em 1819, pegar a Flórida foi como fechar a porta para potências europeias que pudessem bloquear a saída do rio para o mar. E, por fim, a anexação do Texas e a guerra com o México consolidaram o domínio de costa a costa, eliminando qualquer rival terrestre que pudesse incomodar. Com o continente todo dominado, a estratégia americana muda de foco. O jogo deixa de ser na terra e passa a ser no mar. A lógica era bem simples. Com vizinhos mais fracos ao norte e ao sul, a única ameaça real, a única que poderia de fato quebrar o país, teria que vir pelo oceano. Era hora de construir a fortaleza americana. Naquela época, as grandes potências eram as europeias, né? Grã-Bretanha, França, Espanha. Qualquer tentativa de invasão ou de bloqueio teria que atravessar o Atlântico ou o Pacífico. Então, o novo imperativo geopolítico ficou muito claro.
Era preciso controlar as rotas de aproximação marítima ao continente. E aqui tem uma sacada genial do geoestratega Nicholas Spykman. Ele disse que para os Estados Unidos, o verdadeiro coração estratégico não era o centro do continente, mas sim o Mar do Caribe e o Golfo do México. E por quê? Simples, porque é por ali que passa todo o comércio que sai do rio Mississippi. Quem controla essas águas, controla a porta da frente da casa mais rica do mundo. E a política externa americana seguiu essa cartilha à risca. A doutrina Monroe, lá em 1823, foi o primeiro aviso, um fiquem longe diplomático para a Europa. A guerra com a Espanha, em 1898, foi um movimento militar que, na prática, deu aos Estados Unidos o controle de sentinelas como Cuba e Porto Rico, transformando o Caribe num lago americano. E o Canal do Panamá, bom, esse foi o golpe de mestre, permitindo que a Marinha Americana pulasse de um oceano para o outro numa velocidade que ninguém mais conseguia. Com a fortaleza doméstica totalmente segura, a estratégia evolui mais uma vez. Sai de uma postura defensiva para uma ofensiva. O quarto imperativo não era mais só proteger as próprias costas, mas sim dominar as rotas comerciais e militares de todos os oceanos do mundo. Olha que interessante. No século XX, o centro do mundo era o Atlântico Norte. Já no século XXI, o eixo da economia global se moveu para o Pacífico. Agora pensa bem, qual é a única grande potência que não só tem litoral nos dois, como também tem uma marinha capaz de dominar ambos? A resposta a essa pergunta praticamente define a economia global de hoje. E esse domínio dos oceanos não é só uma ideia num papel, não. Ele é mantido por uma rede física de cerca de 750 bases militares espalhadas pelo mundo. Pensa nessas bases como se fossem postos de controle globais. Elas permitem que os Estados Unidos não só protejam as rotas marítimas vitais para o comércio de todo mundo, mas também que projetem força militar em qualquer lugar do planeta, a qualquer momento. É um alcance global que nunca se viu antes na história. E aí a gente chega ao quinto e último imperativo, que talvez seja o mais ambicioso de todos. Depois de chegar ao topo, como garantir que nenhuma outra nação consiga se levantar para te desafiar? A estratégia para se manter no topo é dupla. De um lado, tem o que a gente pode chamar de a cenoura. Os Estados Unidos oferecem segurança global de graça. A sua marinha patrulha os oceanos, garantindo o livre comércio para todo o mundo. Isso deixa aliados como o Japão e a Alemanha livres para focar na economia. Do outro lado, tem o porrete, a estratégia de garantir que nenhuma potência regional, como a Rússia na Europa ou a China na Ásia, fique tão forte a ponto de poder desafiar os Estados Unidos globalmente. Muitas vezes, isso significa apoiar países menores para criar um equilíbrio de poder local. Esse gráfico aqui, ele mostra a força bruta por trás dessa estratégia. Os Estados Unidos gastam mais com defesa do que os próximos 11 países somados. O que isso significa na prática? Que qualquer país que pense em desafiar os EUA militarmente tem que estar disposto a entrar numa corrida armamentista que pode quebrar sua economia antes mesmo de qualquer conflito começar. É o poder da dissuasão na sua forma mais pura. Então, para a gente amarrar tudo, a ascensão americana não foi só sorte, nem só estratégia. Foi a combinação poderosa das duas coisas. Uma geografia incrivelmente vantajosa, quase um presente, com uma série de movimentos geopolíticos muito claros e bem-sucedidos para capitalizar essa vantagem ao máximo. Isso nos leva à pergunta de $1 trilhão. A geografia, bom, ela não muda. Mas o mundo, sim. Com a ascensão de potências como a China, com desafios tecnológicos que podem redefinir o que é uma guerra, será que essa fórmula de sucesso americana vai continuar funcionando no século XXI? O mapa deu a eles uma vantagem inicial imensa. Mas o futuro do poder global? Esse ainda está sendo desenhado.